Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Silvana Villanova. Fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Vamos refletir no livro de Neemias, capítulo 1, que nos fala o seguinte: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então Neemias, ouvindo isso, essa notícia, ele se entristeceu, se sentou, chorou e lamentou por alguns dias. E diz aqui na palavra: e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E ele fala no versículo 5: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aí ele pediu, que o Senhor ouvisse a oração dele, e ele fez a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pelos pecados os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele diz que não foram guardados os mandamentos e os estatutos, e ele pede perdão por ele e pelo povo. E ele menciona aqui, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aleluia. Então Neemias pediu perdão pelo povo, reconheceu a desobediência deste povo e orou, E Neemias era o copeiro do rei, e o rei Artaxerxes percebeu a tristeza de Neemias, estava com um semblante descaído, e Neemias pede ao rei, ele diz: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E o rei liberou Neemias para ir cumprir essa missão em Jerusalém. Ele levou cartas e levou oficiais do exército e cavaleiros. Ele entregou cartas, conseguiu material, madeira, para ir cumprir esta grande obra, essa missão. E quando Neemias chegou em Jerusalém, aqui no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz: então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então ele fez uma vistoria antes de falar com o povo, antes de declarar ao povo, antes de pedir ajuda ao povo, ele fez uma inspeção.
examinou o local, né, traçou estratégias de como ele ia realizar esse trabalho. Então ele teve prudência, sabedoria antes de falar com o povo. Aleluia. E aqui nós aprendemos também da mesma maneira que devemos agir como Neemias, né? Quando recebemos uma missão. Devemos orar ao Senhor, primeiramente, nos colocarmos à disposição e pedirmos ajuda ao Senhor para termos êxito, né, na realização desta obra. E aí, ele, quando chegou, foi conversar com o povo. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Aleluia. E ele conseguiu a ajuda do povo para reerguer, né, edificar essas muralhas. Mas ele encontrou também opositores, Sambalate, Tobias e Gesem, que desprezaram a Neemias. Ele perguntou: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E eles zombaram e desprezaram Neemias e a obra que Neemias estava fazendo. Mas Neemias respondeu: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Aleluia. Então, Neemias tinha convicção que Deus estava com ele. Conseguiu a liberação do rei para cumprir essa obra, o apoio do povo. Os opositores se levantaram, mas ele estava confiante no Senhor, o Deus que tinha colocado no coração o desejo de reerguer Jerusalém. Jerusalém estava numa situação de fracasso, de derrota, né? Os muros derribados significavam que a cidade estava exposta aos inimigos, ela não estava desprotegida. Os muros fendidos, as portas queimadas, era uma situação de vergonha. Mas Neemias acreditou, animou o povo a reedificar os muros. Teve o apoio do povo, o apoio de Deus, o apoio do rei, e foi cumprir essa missão, né? E teve êxito. Muitas vezes nossa vida se encontra como a situação de Jerusalém. Da mesma maneira, com os muros derribados, muitas vezes, quando nos damos conta, estamos na mesma situação. Ou então, muitas vezes, quando não conhecemos Jesus, estamos no mundo e nos apresentamos na presença do Senhor, né? Chegamos com a nossa vida destruída na presença do Senhor, né? Destruída a situação, muitas vezes, a situação financeira, a saúde, a situação familiar, com vários problemas. Mas o Senhor pode todas as coisas. E assim como o Senhor restaurou a cidade de Jerusalém, né, os muros derribados, e o povo estava desanimado também, o Senhor restaurou a sorte daquele povo. O Senhor quer restaurar a nossa vida, a nossa sorte. Quando nos apresentamos diante dele, reconhecemos nossas falhas, nossos pecados, ele nos conserta. Né? Quando nós aceitamos a nos converter, a guardar os seus mandamentos, ele renova a aliança, ele faz uma aliança conosco. E o Senhor quer fazer uma aliança contigo nesta manhã. Quer te levantar, te reerguer, te colocar de pé, meu irmão, minha irmã. Te convido nesse momento, se possível, feche teus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra que nos ensina, que nos edifica, que nos conforta, que mesmo que estejamos
como a situação de Jerusalém, uma situação de fracasso, de vergonha, o Senhor pode nos levantar, nos restaurar. Então, Senhor, restaura a vida do meu irmão, da minha irmã, seja na área que ele está apresentando, na área sentimental, na área financeira, na saúde, seja o que for, Senhor. Aquele irmão que está afastado dos teus caminhos, que quer renovar a aliança, renova a aliança, Senhor, dá forças para continuar. E nós colocamos, Senhor, nossas falhas diante de Ti, os nossos pecados, mas nós queremos nos converter ao Teu caminho. Nós queremos guardar os Teus mandamentos, cumprir e renovar essa aliança. Então, Pai, fortalece o meu irmão, a minha irmã, nesse momento. Levanta, restaura os muros, né? E que esse meu irmão venha fechar as brechas para o inimigo não entrar mais, não desassolar. Porque o inimigo é que entra, desassola, devasta tudo. Mas quando estamos com o Senhor, Ele restaura, Ele levanta as muralhas, Ele protege. Então que esse meu irmão, essa minha irmã venha ser restaurado nesse momento. Restaura, Pai, fortalece, levanta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que ele seja bem sucedido. Assim como o Neemias falou no capítulo 2, versículo 20. Né? Que o Senhor é que nos faz ter bom êxito, ter sucesso, ser bem sucedido. E nós criamos, Pai, nessa palavra, que nós teremos bom êxito, seremos bem sucedidos. Estamos nesse momento reedificando nossos muros, fechando as brechas e cremos, Pai, na vitória, no milagre, em nome de Jesus, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado na vida do meu irmão e da minha irmã. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus.